O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com a decisão do ministro Alexandre de Moraes e defendeu que a ação contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson continue tramitando na Corte Suprema. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, afirmou em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal que investigações envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson podem ser vistas como elo relevante na engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas. Em junho de 2022, o Supremo tornou Jefferson réu pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra patrimônio público. Na ocasião, ficou decidido ainda que o caso seria enviado à Justiça Federal, no Distrito Federal. A Suprema Corte tornou Roberto Jefferson réu, após analisar uma denúncia da PGR sobre 7 declarações em que o ex-deputado atacou instituições. Na denúncia, a Procuradoria afirmou que o ex-deputado praticou condutas que constituem infrações previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O Ministério Público ponderou ainda que Roberto Jefferson incentivou o povo brasileiro a invadir a sede do Senado e a praticar vias de fato contra senadores. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. A manutenção dos agentes foi um pedido do governador do estado, Cláudio Castro. O governo federal promulgou o tempo de atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Os agentes vão ficar no estado pelo menos até o mês que vem. A operação começou no dia 16 de outubro. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse que a solicitação foi do governo do Rio de Janeiro. Segundo Dino, a Força Nacional tem até fevereiro, quando a nova equipe do Ministério da Justiça será empossada, e Flávio Dino irá para o Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 300 homens e mulheres de 9 estados foram deslocados para o Rio de Janeiro, com o objetivo de atuar nas rodovias que cortam o estado, sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal, que tem como objetivo impedir a entrada de armas e drogas. A operação do Ministério da Justiça foi autorizada após pedido de apoio do governador Cláudio Castro, em meio à escalada da violência no estado. O ex-deputado e ex-ministro Aldo Rebelo vai assumir a Secretaria de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo. Cargo vago depois que Marta Suplicy deixou a gestão Ricardo Nunes. Aldo Rebelo aceitou o convite e deve começar a trabalhar na pasta em fevereiro. Quadro histórico do PCdoB, ele foi deputado federal pelo partido por 5 mandatos e desde 2022, Rebelo está afiliado ao PDT. Ele tem dado há tempos declarações mais afinadas com a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliados do prefeito Ricardo Nunes e de Jair Bolsonaro afirmaram que Aldo tem o apreço do ex-presidente e a escolha feita por Nunes agradou Bolsonaro. Segundo Valdemar Costa Neto, o ex-presidente vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes na eleição paulistana. Na semana passada, por exemplo, Rebelo chegou a afirmar que não considerava os atos de 8 de janeiro como golpistas. Para ele, esse tipo de classificação é uma fantasia. Pelas redes sociais, o pedetista afirmou que recebeu convite do prefeito Ricardo Nunes e decidiu aceitar. No post, Rebelo também disse que a decisão foi em comum acordo com o presidente do PDT, Carlos Lupe, e que ele pedirá licença da sigla pelo período que ocupar a função. Um novo suspeito de envolvimento no assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, mortos em 2022 no Vale do Javari, no Amazonas, foi preso pela Polícia Federal.
A Polícia Federal confirmou a prisão de outro suspeito de assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia em 2022. O homem, que não teve a identidade revelada, foi acusado de ser informante e aliado do suposto mentor do crime. Segundo a imprensa, trata-se do pescador ilegal Jânio Freitas de Souza, suspeito de ser o braço direito de Rubem Dário, da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, e identificado nas investigações policiais como o autor intelectual do assassinato. Colômbia está preso desde dezembro de 2022, suspeito de ter liderado uma organização de pesca ilegal, entre outros crimes. Outros 3 pescadores são julgados pelos assassinatos. Dom Phillips, de 57 anos, e Bruno Pereira, de 41, desapareceram em 5 de janeiro de 2022, no Vale do Javari, reserva indígena localizada no norte do país, perto das fronteiras com Colômbia e Peru. Os investigadores alegam que a dupla pode ter sido morta em resposta ao trabalho de Bruno contra crimes ambientais naquela região. Tá tudo igual. Os indigenistas Yanomami enfrentam novamente uma grave crise humanitária atribuída ao garimpo ilegal, apesar da mobilização do Exército para recuperar o controle do território. Um ano após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter declarado estado de emergência devido à situação dos indígenas Yanomami, as imagens da reserva na floresta amazônica permanecem desoladoras. Crianças gravemente desnutridas, sendo alimentadas através de tubos intravenosos no hospital e a sua principal fonte de alimento, o peixe, dizimado pelo mercúrio tóxico usado nas minas e nos garimpos. Centro organização e mediação não resolve. Não resolveu tudo. Resolveram só para jogar alimentação. Eles estavam pensando que o meu povo estava morrendo de fome. Mas está morrendo de fome e de doença que garimpeiro levou. Garimpo legal ficou lá nas outras comunidades. Pelo menos 308 Yanomami morreram de janeiro a novembro de 2023. Metade deles crianças menores de 5 anos, segundo as autoridades de saúde. Isso é pouco melhor do que as 343 mortes registradas em 2022. Os casos de malária entre os Yanomami aumentaram 61% no ano passado e os de gripe 640% em comparação com 2022. Os números sombrios são um problema para Lula, que assumiu o cargo em janeiro de 2023, prometendo proteger os povos indígenas. Uma das primeiras ações do governo foi mobilizar os militares para expulsar cerca de 20 mil garimpeiros ilegais da reserva Yanomami, um vasto território no norte do Brasil, maior do que Portugal. Líderes indígenas e ativistas de direitos humanos acusam os garimpeiros de estuprar e matar habitantes Yanomami, envenenar suas águas com mercúrio, espalhar doenças, destruir florestas tropicais virgens e desencadear uma crise alimentar. Lula ordenou que a Força Aérea impusesse uma zona de exclusão para cortar o fornecimento às minas e aos garimpos e enviou policiais e soldados para expulsar os invasores. Milhares de garimpeiros fugiram enquanto as autoridades realizavam um total de 400 operações no ano passado. Mas os críticos dizem que o sucesso do plano durou pouco, deixando os 30 mil Yanomami vulneráveis. De acordo com a Associação Hutucara Yanomami, 330 hectares de reserva foram arrasados no ano passado pelos garimpos. O governo federal, Lula, ele não estava preparado. Faltou organização de saúde do povo Yanomami de Quara. Lula admitiu na semana passada que seu governo vem perdendo o que chamou de guerra à mineração ilegal e prometeu redobrar esforços e gastar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais este ano para criar uma força policial e militar permanente para proteger a reserva.
E daqui a pouco, o servidor da OAB é preso por traficar drogas sintéticas em orgias de luxo que ele mesmo promovia em Brasília. Após furtar chocolates, homem mata a segurança que o repreendeu em supermercado no Rio de Janeiro. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.